E aí, galera? Então, até agora a gente já passou pelos conceitos básicos, pela estrutura condicional, pelas coleções, e agora a gente vai falar de estruturas de repetição. O que que são essas estruturas de repetição, né? Estruturas de repetição são utilizadas quando desejamos executar uma parte do código várias vezes, obedecendo algum critério de parada. Beleza? Mas da mesma forma que a gente fez com a estrutura condicional, vamos pensar um pouco em estruturas de repetição na nossa vida, fora do computador, vamos tentar abstrair um pouco, né? Então, vamos pensar que eu tenho um conteúdo, né, de uma matéria para estudar, e aí eu vou sentar na cadeira, pegar o conteúdo para começar a estudar, e enquanto eu não terminar aquele conteúdo, eu vou ficar lendo o que eu tenho que ler. Beleza? Então, vamos supor que eu tenho que ler 20 páginas. Então, enquanto eu não terminar as 20 páginas, eu vou fazer um processo repetitivo que é ler uma página. Então, eu leio uma página, depois eu vou para outra página, leio, e esse processo se repete até eu terminar aquilo que eu tenho que fazer. Vamos pensar se a gente tem que chegar em outro ponto da sala, né? A gente está no canto e a gente tem que chegar em outro. Enquanto eu não chegar no outro canto, eu vou dar um passo depois do outro. Então eu estou fazendo pequenas coisas repetidamente até chegar lá. Então eu tenho um conjunto de ações que eu executo até eu atingir o meu critério de parada, até eu chegar no momento e falar, beleza, eu queria fazer até aqui, cheguei até aqui, agora eu paro de repetir. Então, a gente pode pensar em várias coisas, sugiro até que vocês façam esse exercício de lembrar das coisas que repetem no dia a dia de vocês e como que você consegue sistematizar isso na sua cabeça. Beleza? Mas tá. E como é que funciona essa estrutura de repetição na programação? A estrutura condicional que a gente viu, ela segue uma sequência de passos uma vez. Então, você tem um valor, você confere aquele valor, executa uma ação, pronto, acabou o seu código. Toda vez que você quiser fazer aquilo de novo, você precisa rodar o seu programa novamente. Então, você precisa ir lá, apertar rodar, ou todos os atalhos que a gente já falou, para que aquela ação que eu quero que ele execute seja executada novamente. E tem vezes que a gente não precisa ficar rodando o programa toda vez que a gente quiser fazer uma ação. Tem vezes que tem um certo grupo de processos que a gente quer que ele faça a mesma coisa várias e várias e várias vezes, ou até poucas vezes. Mas toda vez que a gente tiver um mesmo processo repetidas vezes, pensem em estrutura de repetição. Se eu quero ver quantas caras ou coroa eu tenho usando números aleatórios no computador, por exemplo. Né? Eu programo para ter o número 1 ser cara e o número 0 ser coroa e faço o computador alternar entre esses dois números. Se eu quero saber, né, quantas vezes vai dar 0 e quantas vezes vai dar 1, ao invés de eu apertar o programa e rodar várias vezes, né, e anotar, eu posso pedir para ele repetir 1000 vezes aquilo. E aí eu posso adicionar numa lista, eu posso fazer um bom conjunto de atividades que sejam repetidas. Então, vamos ver quais são as estruturas de repetição que a gente tem no Python. No Python, a gente tem o for e o while. Então, a gente usa o for quando o número de repetições é pré-determinado a partir de um intervalo. Então, se você tem um intervalo bem estabelecido de vezes que você quer fazer uma ação, seja um intervalo numérico, eu quero fazer isso 3 vezes, eu quero fazer isso 5 vezes, ou um intervalo que você quer percorrer, você pode não saber o tamanho, mas você quer percorrer aquele intervalo, então eu quero que ele confira todos os elementos dessa lista. Né? Então, quando a lista acabar, ele vai parar o processo de conferência dele. Então, toda estrutura de repetição que você tem um intervalo pré-estabelecido, você usa o for. Como é que funciona essa estrutura? Né? Então, você tem o início,
E aí você tem uma ação, print my name is, e aí depois eu vou fazer a minha repetição. Então, for i in range 5, então, para i no intervalo de 0 a 5, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou para o loop, e nesse caso ele vai, print Jimmy 5 times, e ele coloca o número que está no i aqui, beleza? Então ele faz aqui, ó, Jimmy 5 times 0, vai repetir Jimmy 5 times 1, Jimmy 5 times 2, Jimmy 5 times 3, 4. E ele repetiu 5 vezes, porque foi do 0 até o 5, sem contar o 5. Então o range é um intervalo aberto no final. Então, esse loop, eu tinha um número pré-estabelecido de vezes que eu queria que ele acontecesse, e aí, quando acaba a quinta vez desse processo, o looping acaba, e aí o programa continua, ou então, se esse era todo o seu programa, o programa para de rodar. Então, como é que a gente escreve isso, né? Então, eu escrevo for. Eu preciso de um elemento que vai fazer essa varredura, que vai assumir esses valores a cada iteração. Então, eu posso colocar i, posso colocar elemento, posso colocar eu vou colocar elemento para ficar mais fácil de entender. In. E agora eu vou falar qual é o intervalo que ele está contido. Para elemento em qual intervalo que ele está? É numa lista? É no intervalo numérico? Se for um intervalo numérico, eu falo range e o intervalo dele. 2 pontos. Toda vez que eu quiser começar um bloco de ação, eu coloco 2 pontos. Enter. Então, atenção à indentação aqui, que vai representar o meu bloco. Bloco de ação que vai ser repetido vai ser tudo que tiver indentado abaixo desses 2 pontos. E eu quero que ele imprima na tela o elemento. E aí vamos ver o que acontece. Se eu rodar aqui, for elemento in range 5, print elemento. Então, ele printou 0, primeira vez, 1 na segunda vez, 2 na terceira vez, 3 na quarta vez, e na quinta vez ele printou 4. Então, elemento assumiu cada valor do intervalo range aqui. Em cada iteração ele era um valor novo. Então, nesse caso eu quis printar cada elemento, mas eu posso querer printar a mesma coisa 5 vezes, por exemplo. Se eu quero printar olá 5 vezes, eu faço assim, ele printa olá 5 vezes. Eu posso usar a função que a gente já viu, né, de format, e pedir para ele colocar o número, né, elemento. E aí a gente tem olá 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, a gente tem dessa forma que a gente faz a repetição num intervalo determinado. Então, a gente fez esse for in range, então no intervalo numérico ele fez alguma coisa. E ele também pode percorrer, então, ó, vou criar outra célula. Alt, Enter, criei outra célula. E ele pode percorrer um intervalo que eu defina. Então, como a gente já viu lista, eu vou fazer o seguinte, ó. L1 igual a uma lista de valores. Vamos fazer vamos fazer letras que fica mais fácil de ver a diferença. A, B, C, T, né? E aí eu quero que for elemento in L1, que é o nome que eu dei para minha lista, então eu falei aqui, ó, L1 é a variável que vai receber a minha lista que está com meus 4 elementos. Então, para elemento em L1, eu vou fazer alguma coisa. Não necessariamente com cada elemento. Nesse caso, eu vou fazer com cada elemento para que vocês vejam. Então, elemento. O que acontece? Aqui, elemento em intervalo 5, quer dizer que ele vai do intervalo de 0 até 5. E cada número que ele assume, ele faz essa iteração bem aqui. Ele vai printar olá, e aí vai colocar o elemento logo em seguida. Eu podia escolher várias outras coisas que eu quisesse que ele fizesse nesse intervalo. Não necessariamente eu preciso interagir com o range. Vocês viram que tem como fazer só olá, por exemplo, né? Então, eu estabeleço o número de vezes que eu quero que ele repita e faço a minha ação. Nesse caso, eu quero que ele repita enquanto estiver na lista, né? Então, enquanto for elemento in L1,
ele vai printar o elemento. Então, se ele printa A, B, C, D. A lista tem 4 elementos. Se eu colocar mais um, o que acontece? Ele vai printar todos os elementos dessa lista. Se essa lista tivesse 100 elementos, ela ia printar 100 elementos. E aí agora, vejam que o elemento assumiu um valor de dentro da lista para cada iteração. Então, na primeira iteração, o elemento estava valendo A. Na segunda iteração, o elemento vale B. Então, vocês vejam que ele foi na ordem e cada vez que ele assumia um elemento, a gente fez alguma coisa com esse elemento. Mas eu também podia fazer isso aqui. Olá, novamente. Deixa eu apagar isso aqui. Olá. E a gente tem esse olá repetido enquanto os elementos estão aqui, né? Enquanto ele estiver dentro da lista, ele vai repetir alguma coisa. Então, for é o elemento, a estrutura de repetição que a gente usa para quando a gente tem um foco no intervalo. Então, por exemplo, se eu quero, né, novamente, printar o número, eu quero fazer uma contagem, né? Então, print elemento, eu vou ter de 0 até 4, né? Porque o intervalo é de 0 a 5, aberto em 5. Se eu fizer essa iteração num intervalo diferente, eu posso fazer o seguinte, ó, 1 até 5. Vamos ver de novo. Então, ela começa em 1 e vai até 5, só que sem contar o 5. Então, ele é um intervalo fechado no primeiro elemento e aberto no último. Então, se eu quero printar até 5, eu tenho que colocar aqui. Beleza? Então, ó, a gente viu o for para repetição no intervalo numérico e o for para o intervalo em um elemento sequencial. Eu poderia fazer com outro elemento também. Então, string, né? Vamos fazer uma nova string aqui. Olá, meu nome é Gustavo. Opa, Gustavo. String nada mais é do que uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres. Então, eu posso fazer for elemento em string, print elemento. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai printar cada um dos meus elementos aqui. Então, OLA, vírgula, espaço, meu, depois espaço. Então, ele foi cada um, em cada iteração, ele assumiu um valor aqui. Então, muita atenção, porque o for, o elemento, ele assume um novo valor para cada iteração. Não necessariamente eu preciso utilizar esse valor. Se eu quero só fazer uma contagem, né? For in range 5, eu quero que aquilo aconteça 5 vezes, eu não preciso usar o elemento para minha iteração. Mas se eu for usar, é importante que você lembre que ele assume um novo valor em cada iteração. Então, na primeira iteração, nesse caso, ele assumiu O, na segunda, L, na terceira, A, na quarta, vírgula, e assim até chegar no final. Beleza? E aí, se eu quero saber também em qual é a posição do meu item, né? A posição do meu elemento naquele intervalo, eu posso fazer assim, ó, índice elemento in, e eu uso a função enumerate. E coloco aqui o intervalo que eu quero. Então, se eu colocar aqui para rodar, vamos ver o que acontece. A mesma coisa, porque eu pedi só para ele printar o elemento. Mas se eu pedir para ele printar índice e elemento, a gente vai ter o seguinte. Vamos ver. Aí. Então, posição 0, eu tenho a letra O. Posição 1, a letra L. E aí eu tenho toda a minha sequência e a posição onde cada caractere se encontra. Beleza? Tranquilo. Então a gente viu a nossa estrutura de repetição, que é focada em intervalo. Quando a gente quer um intervalo estabelecido, a gente não precisa necessariamente saber
qual é o tamanho desse intervalo, né? Então, por exemplo, aqui, nessa frase string, ela tem 24 caracteres, né? Contando com os espaços e tudo mais. Mas eu não preciso saber que aquilo tem 24 caracteres para percorrer aquele intervalo. Beleza? Então, eu posso simplesmente pedir para ele percorrer aquele intervalo e confiar, e ele vai me devolver as repetições que eu quero que ele faça no início até o fim daquele intervalo, mesmo que eu não saiba quantos elementos tem em cada intervalo que eu for usar. E agora, se eu quiser, né, ao invés de usar um intervalo, eu quero usar uma condição, né? Então, vamos supor que eu estou no rodízio de pizza, né? E aí, né, aquele ritual do rodízio de pizza, né? Você passa o dia inteiro sem comer e vai lá comer para ganhar, bater o seu recorde. E aí você chega lá e você tem uma condição. Enquanto eu não tiver muito cheio, eu vou continuar comendo. Então, enquanto couber pizza no meu estômago, eu vou comer. Então, eu não sei quantas pizzas eu vou comer. Então, se você for em uma pizzaria, ela pode ter uma massa mais grossa, ela pode ter uma massa mais fina. Eu não sei quantos pedaços eu vou comer, eu não sei o intervalo, mas eu tenho uma condição. Enquanto couber na minha barriga, eu vou comer. Então, como eu não sei o intervalo não está bem definido, eu só sei que eu tenho um critério de parada que vai me dizer que quando eu chegar lá, a minha repetição para, eu uso a estrutura de repetição chamada while, do inglês enquanto. Então, quando a intenção não é predefinir quantas vezes uma determinada tarefa deverá ser executada, o foco é na condição, a gente usa o while. Como é que ela funciona, né? Então, o programa vem rodando, e ele chega aqui na minha condição de teste. Se for verdade, né, então, ó, atenção à palavra, ó, se for verdade, ele vai fazer o bloco. Voltou para minha condição e confere minha condição de novo. Se ela for verdade de novo, eu repito de novo. Se ela for de novo, então, pensa, a cada pedaço, vamos pensar aqui, né, voltando para a pizzaria, a cada pedaço que chega, eu confiro. Será que eu estou cheio ou será que cabe mais um pouco? E aí eu peço mais um pedaço. E aí chega aquele momento que você dá aquela falta de ar e fala, não aguento mais. Então, eu chego na minha condição de teste. Cabe mais pizza? Não. Então, false, eu paro de repetir o meu ato de comer pizza. E aí, o meu laço de repetição, né, o meu loop de repetição, para de acontecer e o meu protocolo, meu código continua a partir dali. Então, atenção que é para a condição, não é para o intervalo. Então, vamos lá. Como é que funciona o while, né? Então, while, letra minúscula, é muito, muito importante a gente ter essa atenção, ó, letra minúscula que começa, as funções são com letra minúscula, o Python diferencia maiúscula e minúscula. Então, while, o que eu quero ver, né? Vamos pensar que eu tenho que adivinhar um número. Então, while o número diferente de 10, então, o que acontece? Enquanto o número for diferente de 10, eu vou pedir para o meu usuário me falar o número novamente. Então, eu vou falar assim, ó, input, tente novamente. E vou converter isso para um inteiro. Opa, int. Beleza? Se eu rodar, o que acontece? Deu um problema. Name número is not defined. Então, essa variável aqui que a gente vai usar, ela tem que ser definida antes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir antes também. Eu vou dar a primeira tentativa antes da minha repetição, né? Input. E falar o seguinte, tente adivinhar o número. Se é uma adivinhação, vamos pensar no processo da adivinhação antes de entrar no computador. Eu falo, ó, eu estou pensando no número e quero que você adivinhe. E eu só vou responder se você acertou ou não. Então, a pessoa tenta, ela errou, vai tentar de novo, eu vou falar não. Então, enquanto a resposta for negativa, nesse caso, ele vai tentar, né? Então, enquanto a tentativa dele for diferente do número que eu estou pensando, ele vai tentar novamente. Então, ele tenta a primeira vez,
enquanto o número for diferente de 10, que foi o número que eu tô pensando, que é o número que eu estou pensando, eu vou pedir novamente para ele tentar. Então vamos lá. Se eu rodo aqui agora, ó, tente adivinhar o número. Então se eu coloco 9, não foi, ele tenta de novo. Se eu coloco 8, não foi, ele tenta de novo. Se eu coloco 100, não foi, ele tenta de novo. Se eu coloco 10, meu código para de rodar. Beleza? Como ele para de rodar, eu posso simplesmente parar o programa, ou eu posso fazer com que ele execute uma função que esteja logicamente relacionada ao fim dessa repetição. Então, se essa repetição, no caso, ela parou de acontecer, se eu não estou repetindo mais esse processo, eu posso muito bem fazer o seguinte: print, parabéns, você acertou. Por que eu posso fazer isso? Porque se a minha repetição parou de acontecer, necessariamente quer dizer que o número não é mais diferente de 10. Isso quer dizer que ele é igual a 10. Se ele é igual a 10, ele acertou o meu número, então ele não vai continuar tentando. Então vamos de novo. Rodei. Tente adivinhar o número. 5. Não adivinhou. 8. Não adivinhou. 9. 10. A repetição para, e quando a repetição acaba, eu tenho uma função ali que dá um feedback para o meu usuário do que aconteceu. Né? Então, a repetição parou de acontecer porque você acertou. Então, se eu quisesse fazer, né, do mesmo jeito que a gente fez com for, vamos comparar aqui. Eu quero printar, quero imprimir na tela o número de 1 a 10. Esse é o meu resultado. Eu quero que imprima na tela o número de 1 a 10. Vou fazer o seguinte, ó. Para fazer com 10, opa, ele rodou aqui de novo, então deixa eu adivinhar o número. Beleza, 10. Para fazer com for, bastaria a gente fazer o seguinte, ó. For in range 10 print Então, se eu quero do número de 1 a 10, é isso que eu faço? Não, porque aí ele vai de 0 até 9. Então, eu preciso colocar o primeiro número que eu quero que comece e um número a mais do que eu quero que ele termine. Beleza? Então, se eu quero de 1 a 10, se eu rodo de novo, 1 a 10, e ele imprimiu na minha tela o meu número de 1 até 10. Vocês viram, ó, a gente utilizou 2 linhas para fazer isso. Se eu fizer com while, como que eu precisaria fazer? Pausa o vídeo, tenta, depois volta aqui. Beleza? Supondo que você já pausou, já tentou. Vamos tentar aqui, ó. While número menor, maior, menor ou igual a 10. O que vai acontecer? Então, se eu quero printar de 1 até 10, eu quero que o número seja menor até 10. E eu vou printar o número. Né? E aí, se eu rodar, ele vai pegar o número lá em cima. Então, vou mudar aqui para N, só para facilitar. Então, se eu rodar aqui, a gente tem que declarar essa variável primeiro. Então, eu vou falar aqui, ó, N começa em 1, né? Se eu quero de 1 a 10, então, enquanto N for menor ou igual a 10, eu vou printar. Se eu rodo, eu tenho um loop eterno. E ele não para. Por que ele não para? Porque eu não dei em nenhum momento alguma condição para o N mudar de valor. Então, isso aqui vai até a eternidade. Então, eu paro de rodar minha célula. Né? Loops infinitos. Muitas vezes são bugs, mas muitas vezes são desejados também. Em caso de jogos, nós temos loops infinitos, que eles têm um bloco de ação que deve ser repetido várias e várias vezes. Né? Então, no caso, eu preciso, dentro do meu bloco de ação, além de imprimir na tela, eu preciso atualizar o valor de N. Para atualizar o valor de N, eu pego N e substituo falando N mais 1. Porque eu quero que ele mude de 1 em 1. Então, eu vou pegar o N e vou pegar o valor antigo dele, somar 1 e atribuir o novo valor. E aí ele vai ser atualizado. E aí, se eu rodo isso aqui, eu tenho 1 até 10. Beleza?
Se eu deixasse só menor que 10, ele ia fazer a mesma coisa que o for, ia deixar o intervalo aberto, então se eu coloco igual, ele roda até 10. Então, com for eu faria em 2 linhas, com while eu precisava de 4 linhas. Então, por isso que é importante entender qual estrutura eu preciso para qual situação. Então, nesse caso que é um intervalo, vale muito mais a pena você usar o for. Nesse caso que era uma condição, eu não sabia quantas tentativas meu colega ia fazer, quantas vezes, quais números ele ia tentar. Eu só sei que enquanto ele não acertasse, eu ia repetir a pergunta. Então, se o foco é na condição, eu uso o while. Se é no intervalo, eu uso for. Beleza, galera? Então, aqui a gente encerra a parte de repetição, tá? O próximo vídeo a gente vai falar de funções. Funções são extremamente importantes no Python, vale muito a pena, viu? Facilita muitos processos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!